Hoje nós vamos rezar por todas as nossas intenções que trazemos dentro do nosso coração e também vamos rogar a Deus em forma de preces. A cada prece nós vamos responder: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos, todos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Vamos ficar todos de pé. Pela vossa igreja peregrina neste mundo, rezemos. Senhor, por todos os que se consagraram a Deus no serviço à vida e aos pobres, rezemos. Pela paz das nações e pela construção da dignidade humana, rezemos. Pelos nossos irmãos e irmãs que sofrem, rezemos. Pelas pessoas e grupos que se encorajam na edificação da esperança, rezemos. Por esta Santa Assembleia, que hoje estamos aqui reunidos com muita fé e muita alegria, rezemos. Rezemos também pela nossa Romaria, todos que estão empenhados, de a gente ir até a casa da Mãe de Deus, rezar por todas as nossas intenções, rezemos. Escutai, ó Deus, as súplicas do vosso povo, para que obtenhamos pelos méritos da morte e ressurreição de Jesus, o que não ousamos esperar por nossos méritos, por Cristo nosso Senhor. Lembrando também que as homilias você pode depois acompanhar pelo canal do YouTube. Se às vezes você tem alguma dificuldade que não prestou atenção ou não escutou aqui na igreja, acesse a Paróquia São Francisco de Assis, Vila Guilhermina, que vocês vão ter acesso à pregação e procurar isso. Saudade. Lourdes Natália também, saudade. A Heleninha e os parentes dela que morreram de Covid, depois de uma churrascada que fizeram. É uma pena, lamentável. E eu até hoje não me conformo da Heleninha ter morrido, gente. Não me conformo. A Iva Alves dos Santos Matias, o Mário Matias, a alma da Dona Elza Aparecida Hernandes. Também em favor da Amanda, da Tida, da Lourdes Bonitona, da Elizabeth Hernandes Santos. Agradecer a Deus pela recuperação da minha irmã, que fez a cirurgia, agora essa semana, sexta-feira. Já está em casa. Cirurgia de bexiga de mulher, não sei explicar. Também amanhã, dia de São João Batista. Um homem muito importante para a salvação cristã, às 9 horas da manhã. E lembrar da nossa Romaria também para Aparecida, dia 17 de agosto, como a gente faz todos os anos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e aos santos, e a vós, irmãos, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Todos os séculos dos séculos. Amém. Oh, meu Deus, estou no domingo que vem. Não. Oremos. Senhor, fazei-nos viver a cada instante no temor e no amor de seu santo nome, porque nunca
a vossa providência abandona aqueles que formais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Muito bem. No texto de Jó, já falamos no domingo passado um pouco dele, né? Da importância desse herói, né? Da Bíblia, que não é desamparado por Deus em momento nenhum. Vamos ver um texto aqui do capítulo 38 dele, do Jó, que lembra um pouco o Mar Vermelho, né? Aquela situação. Respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem fechou o mar com portas, quando ele jorrou com ímpeto do seio materno, quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas, quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas e disse: até aqui chegarás e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas? Palavra do Senhor. Amém. Os que se fizeram no mar em seus navios, a fim de labutar na imensidão das águas, esses viram os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. A sua palavra soprou um vento de tempestade que fez encapelar as ondas. Subiam até o céu, desciam até o abismo, lutavam entre a vida e a morte. Então, na sua angústia, eles invocaram Deus, o nome do Senhor, e Ele salvou-os daquela aflição. Deus transformou o temporal numa brisa suave, e as ondas do mar amainaram. Alegraram-se quando viram acalmadas aquela tempestade. E Ele, Deus, acabou conduzindo a todos num porto desejado. Graças a Deus pela sua misericórdia, pelos seus prodígios, em nosso favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora sempre, por todos os séculos. Vamos ouvir o texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Quem está em Cristo é nova criatura. Não adianta. O amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos, e que, logo, todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E, se uma vez conhecemos Cristo, segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. Palavra do Senhor.
Seja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: passemos para outra margem do lago. Eles deixaram a multidão e levaram Jesus consigo na barca em que estava sentado. Iam com ele também outros barcos, foram atrás. Levantou-se então, de repente, uma grande tormenta, e as ondas eram tão altas que enchiam a barca de água. Jesus estava na polpa do barco. Dormia com a cabeça num travesseiro, numa almofada, muito sossegado, confortável. Eles então acordaram Jesus e disseram: olha só, mestre, o senhor não se importa que a gente morra, que a gente pereça? Jesus levantou-se, falou ao vento imperiosamente e disse para o mar: fica quieto, cala-te. O vento acabou e fez-se então uma grande bonança. Depois disse aos discípulos, agora é que vem, porque depois ele disse aos discípulos: por que vocês estão assim tão assustados? Perderam a fé? Tem fé ainda aí? E eles ficaram então cheios de temor e diziam uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Podemos sentar. Um espetáculo. O evangelho de hoje é digno de um texto de Shakespeare, né? É digno, é uma coisa impressionante. Bom, Jesus sempre surpreende a gente. Domingo passado ele surpreendeu dizendo que o quanto nós temos de ser pessoas que realmente agem no cotidiano, né? Na vida pessoal, nas relações com as pessoas, na vida da comunidade. Vocês lembram, né? Um homem acordava cedo e vai semear os grãos de mostarda. Por incrível que pareça, o homem é comparado a Deus. E o resultado final é o reino. O reino não é a semente de mostarda, o reino é a planta, é o resultado final, que só existiu porque da atitude do homem, né? Desse homem da parábola. Tudo se realizou por causa disso, por causa da atitude dele, de plantar. Jesus também nos falava sobre a grandeza do grão de mostarda. Jesus é uma coisa, parece que ele, não sei, as coisas pequenininhas para ele é grande, as coisas grandes para ele são nada, é uma coisa meio assim, né? O grão de mostarda, a grandeza do grão de mostarda. Pois é, não parece mais, os sinais do reino estão entre nós. Frequentemente a gente fica chateado com a demora do germinar da semente, para ver logo o seu crescimento, enfim. Como é lento e vagaroso trabalhar com afinco a favor de uma igreja desejada por Jesus Cristo e também de uma igreja inserida na realidade social, contribuindo para que ela melhore a vida dos seres humanos, sobretudo os mais pobres e vulneráveis. É verdade, às vezes dá desânimo mesmo. De vez em quando baixa um desânimo e parece que tudo que você está fazendo parece que não vai. Porque é lógico, a gente quer rapidez, né? A gente quer que
o tempo corra mais rápido, a gente quer rapidez. A gente quer rapidez no desenvolvimento de um projeto pastoral, social, na nossa caminhada. Assim acontece com a construção do novo mundo e também com a caminhada da nossa igreja. Ficamos mais chateados ainda, essa é a verdade, porque depois de tudo, acordar cedo, enfrentar aquele dia, o sol, plantar a semente, cuidar daquele terreno, cuidar daquela vinha, não sei o quê, e tudo isso, alguém vem de noite e joga um joio no meio. É verdade. É horrível. Desanima mais a gente ainda. E pior, sempre tem alguém que chega e diz: isso é bobagem. Você está se matando à toa. Está trabalhando em vão. Essa quebra da caminhada, né, histórica da comunidade, que a gente vê com frequência, né? E a pessoa pensa que chegou, então agora eu sou o dono, eu sou o novo dono. Agora vai começar a história. Isso é uma coisa horrorosa. É um pensamento que causa em todo mundo um escândalo. Causa em todo mundo uma chateação, né, muito grande. É uma tristeza assistir essas coisas, né? O desrespeito com a caminhada histórica, né, da vida de uma comunidade. Mas o que nos consola é que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Não adianta. Todos nós compareceremos no tribunal de Cristo para receber cada qual aquilo que merece. Nada de desonestidade, né? Os inimigos, de fato, não reconhecem o esforço que se faz. O esforço que se faz. Querem somente se aproveitar do trabalho. Se aproveita do trabalho. Tudo caminhou. Subiu, desceu, enfrentou um monte de coisa. Mas quem vem quer se aproveitar. Não reconhece tudo que se fez. E só quer se aproveitar do trabalho realizado. É assim. Vocês já viram aquela música da Dulce Pontes, né? Sobre o bailar. É como se você estivesse num mar revolto, com um barco, com um pé num lugar aqui e um pé aqui. O mar está revolto. Então, para você não cair na água, você tem que fazer o quê? Você tem que se equilibrar. É mais ou menos isso. É mais ou menos esse sentimento, né, que vem. Mas o Evangelho de hoje nos fala das dificuldades também, dos conflitos que atrapalham a caminhada saudável da igreja, saudável da comunidade. Olha, enfrentar a mentalidade dos judeus que se achavam superiores, que tinha aquela mentalidade bastante fechada. No fundo era uma ofensa para todo mundo. Uma ofensa para os outros povos, uma ofensa para os pobres, para os vulneráveis, para as pessoas mais pobres daquela sociedade. Jesus começa a perceber as ameaças. Tudo isso vai combinando, essa mentalidade vai levando às ameaças. Os fariseus ameaçam, os escribas ameaçam, os doutores da lei ameaçam. Jesus não consegue vencer essa gente. Não consegue. Por isso Jesus toma essa atitude. Vamos para o outro lado da margem. O outro lado da margem, vamos sair daqui e vamos para a terra dos pagãos.
Vamos para a terra dos pagãos. Jesus propôs sair daquele meio que não consegue entendê-lo de jeito nenhum e ir a esse encontro dos pagãos. No Evangelho de Marcos, essa decisão de Jesus, dos apóstolos, aparece aqui. Mas nós sabemos que, segundo Atos dos Apóstolos, a decisão de evangelizar os pagãos veio dos discípulos e dos apóstolos e que aconteceu só depois da sexta-feira da Paixão e da Páscoa, tendo como ponto alto o dia de Pentecostes. Um dos Pentecostes, né? Porque teve vários Pentecostes, não teve só um Pentecostes. Essa decisão foi depois. Mas como Marcos está escrevendo e também instruindo a comunidade, que às vezes encontra dificuldades, ele procura dar uma solução. Marcos antecipa, portanto, essa decisão, pois quando trata das dificuldades, diante de alguns, não se pode baixar a guarda. É preciso continuar a missão. Esse cenário é maravilhoso, da tempestade acalmada, que é uma parábola que está aqui em Marcos, está em Lucas e também em Mateus, né? Sobreveio uma tempestade de vento e as ondas se jogavam para dentro do barco e o barco estava já quase se enchendo. É cheio de simbolismos a parábola. A barca é a igreja, é a comunidade. Eles estão lá, mas outras comunidades não vão atrás de Jesus. A barca está lá com os discípulos, os apóstolos, Jesus também está no barco. Esse vendaval forte que sacode a comunidade tem um significado. Os discípulos, atenção, que negócio estranho também, né? Você vai pegar um barco com Jesus, de repente começa uma coisa, o tempo está ótimo, está bom, de repente vira uma bagunça, vira uma vendaval, vira uma onda, não sei o que, aquela coisa. São as dificuldades que aparecem, não é? As dificuldades você não tem como prever. Você acorda de manhã, normal, né? Não sabe como é que vai ser. As dificuldades não tem como você prever, né? Não tem como você fazer uma previsão assim exata, né? Eles também não têm. Mas o que causa isso? O que causa essa tempestade, esse vento forte, essa chuvarada, essa coisa toda? É a desconfiança dos discípulos. Os discípulos olham desconfiados. Por que ele quer ir para outra margem? Olham desconfiados por essa decisão. O clima ali é um clima de descrença. Por quê? É o mau espírito da descrença que todos estão sentindo ali, que é representado pela tempestade. Mas ao mesmo tempo, eles querem proteger Jesus, eles querem que Jesus esteja com eles, e Jesus está. Os discípulos começam, a acreditar que realmente Jesus é um fracasso. Hein? Jesus é um fracasso. Amarramos nosso burro no lugar errado. Jesus é um fracasso. Não conseguiu vencer os fariseus, de jeito nenhum. Não conseguiu vencer os mestres da lei, de jeito nenhum. Não conseguiu vencer os doutores da lei, de jeito nenhum. Ao contrário, eles somente se organizaram para começar a ameaçar Jesus e começar a ter a decisão de realmente ter que exterminar Jesus. Essa tempestade é causada por esse sentimento. Jesus é um fracasso.
ele fracassa. Mas, reparem no texto, né, depois da sua casa, direito. Eles colocam Jesus no barco, Jesus sobe no barco na polpa, né, na frente. E reparem que Marcos diz assim, que os discípulos o levaram do modo como estava no barco. Como que estava Jesus? Depois daquele fracasso todo, daquele debate todo com o fariseu, com aquele povo. Porque quem acreditava em Jesus eram só os pobres, né? Os excluídos. Como é que os inteligentes, as pessoas consideradas inteligentes, não entendiam Jesus? É um fracasso, Jesus, como estava Jesus? Triste, chateado, muito triste, muito chateado. O temor dos discípulos vai aumentando mais ainda. Além daquela sensação ali, que é a tempestade e os ventos fortes, que é a sensação de descrença, né? Jesus é um fracasso, como é que nós vamos fazer da nossa vida? Vamos continuar seguindo, não vamos? Toda aquela coisa ainda toda. Jesus aparenta, em meio a tudo aquilo, um certo descaso, um certo desdém. Em meio a tudo aquilo, Jesus está dormindo. Um sofá ali, não tem sofá, não, uma almofada, uma coisinha ali. Ele está dormindo, parece que ele não está nem aí mesmo com a gente, não está nem aí com a gente. Isso mostra que eles não sentem a presença de Jesus. Ele está, mas não está. Eles sentem que Jesus não está presente e censura Jesus. Ainda tem audácia ainda de censurar Jesus. Acordam Jesus e ainda falam, que o senhor... Olha aqui nós aqui dessa situação, como é que é? O senhor não se importa não, é? Que nós vamos morrer tudo? Eles vão censurar Jesus, ainda. Eles vão dar com os burros na água, vocês vão ver. Vão censurar Jesus. O senhor não apoia? Fica aí, vendo, dormindo. Ele estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Acorda o Jesus e diz, mestre, não te importa que pereçamos? Olha só, o que é isso? O que é isso daí? Você não se importa comigo? Eu faço tanta coisa para você. Eu lavo louça, eu passo, eu lavo, eu faço, eu sei o quê. Você não se importa comigo. O que é isso, gente? Chantagem. É uma espécie de chantagem emocional que a gente recorre com frequência, quase todo dia. É a chantagem emocional. Eles censuram Jesus através de uma chantagem emocional. Por que Jesus dorme? Porque Jesus tem fé. Jesus tem fé em Deus, de verdade. Jesus vive uma profunda intimidade de Deus. Mas se eles tivessem deixado Jesus dormindo, seria bom para eles. Mas são tão burros que querem fazer aquela chantagem, mas não cola aquela chantagem com Jesus. Não vai. Pior coisa é a pessoa que se deixa levar por chantagem emocional, né? E vira uma espécie de manipulação, uma coisa estranha assim, né? Não vira, o relacionamento não fica verdadeiro, né? Então, eles acordam Jesus, aí Jesus acorda, fica quieto, o vento, fala para o bar, você também fica quieto aí, né? Silencia e acalma a tempestade. E aí vem a censura. Por que vocês estão com medo?
Vocês estão assustados com o quê? Vocês perderam a fé? Aí vem a censura. Vocês perderam a fé? Vocês ainda têm fé? No fundo, Jesus está chamando os discípulos de covardes. São covardes. É covarde por achar que ele é um fracasso, porque Jesus é tonto. Por achar que ele é um fracasso. Eles são covardes. Né? Chamar os discípulos de covardes é demais, hein? Covarde em que sentido também? Eles querem a atenção de Jesus só para eles. Eles querem o privilégio da salvação só para eles. É terrível lidar com gente assim. É duro. Não é simples, não. Não é para quantos grupos se desfaz por causa dessas coisas. Não é? Quantos? Nos dias de hoje é assim também. Quando se abandona a comunidade, é sempre covardia. Sempre. No fundo está a covardia. Ah, porque o padre dá atenção para fulano, para mim não dá atenção. Vira aquela coisa, né? Aquela reivindicação do privilégio, da exclusividade. Quando não é assim. Não deve ser assim. Né? Nos dias de hoje é assim, é terrível. A covardia impera. Não basta você saber quem é Jesus, não basta você saber, você se empanturra, né? E vomita aqueles dogmatismos, né? Não é o dogma, aqueles dogmatismos que você vai criando na sua cabeça, né? Você vai vomitando aquilo e acha que isso é fé. Isso não é fé. Né? É preciso reconhecer em Jesus o poder de Deus, o poder do Filho de Deus, o poder do Criador. É preciso ter confiança no poder de Jesus Cristo. Jesus está sempre certo, Jesus está sempre correto. Não adianta você discutir, não adianta você discordar. Ele vai ao fundo das coisas. Jesus não é uma pessoa superficial. Ele vai na raiz da coisa, ele vai ali, cavucando ali. Ele vai ali. Então, abandonar a fé por covardia, motivada por essas atitudes, infantilidade, capricho, é o fim do mundo. É o fim do mundo. E é assim, é desse jeito. Ninguém abandona uma fé por causa de doutrina. Mas quando você vai ver ali a história, porque o padre não me disse bom dia, porque a secretária é agressiva, porque a secretária é chata, porque isso aqui, porque e é porque é fulano, porque é ciclano, é sempre assim. É sempre desse jeito. As beatas, né? Essas beatas são tudo... Isso é capricho. Isso é infantilidade. Por isso, Marcos ressalta a necessidade de você ter coragem, não abandonar a missão, aprender com o processo da vida, não fazer chantagem emocional, que é a pior coisa que existe. Você viver naquele clima de chantagem emocional. Você destrói o relacionamento. Porque o relacionamento não é mais verdadeiro, né? Agora é o detalhe, né? Quando Jesus acalma a tempestade, o medo deles aumentou. Se apossou deles um medo maior ainda. Tem que ficar com medo mesmo. Você ofende o poder dele,
você ofende Ele, você ofende o poder do Pai, você ofende, e você não quer ter medo? Tem que ter medo sim. Tem que ter medo sim. Eles ficaram com muito medo, mais medo, diz o texto, porque viram que Jesus é o Senhor da natureza, que faz parar o vento, que destrói. Jesus põe as claras, ele escancara. Deus não gosta desse negócio meio mal resolvido, essas coisas meio esquisitas, não. É escancarar. Ele escancara a situação humana e ao mesmo tempo que afeta a vida da fé daquelas pessoas. Ele escancara e traz à luz da conversa a covardia e os desejos de privilégio que eles estavam sentindo. Façamos uma prece, vamos lá ficar de pé, vamos ver. Senhor nosso Deus, que pela sua palavra de Jesus, teu Filho, acalmaste os ventos e as ondas, aumente em nós o tantinho de fé que a gente ainda tem, para sabermos vencer as tempestades, as turbulências e as dificuldades da vida. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Creio em um só Deus,